Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos rezar a oração do anjo custódio, ou as 15 palavras ditas e retornadas. Essa oração ela é muito antiga e muito forte e poderosa. Para alguns, podem até se sentir mal depois de recitá-las. Vamos à oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjo custódio, meu amigo, queres ser santo? Custódio diz, santo sim, amigo não. Há de dizer as 15 palavras ditas e retornadas de meu Senhor Jesus Cristo. Diz uma. A uma é meu Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Amém. Diz as duas. As duas são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Amém. Diz as 3. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. E as 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 4. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. E as 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 5. As 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. E as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 6. As 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. E as 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. E as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. E as 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. E as 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 7. As 7 são os 7 coros de anjos. E as 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. E as 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. E as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. E as 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. E as 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 8. As 8 são os 8 corpos santos. Os 7 são os 7 coros de anjos. E as 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. E as 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. E as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. E as 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. E as 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 9. As 9 são os 9 salmos sentenciados. E as 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. E as 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. E as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 10. As 10 são os 10 mandamentos. Os 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjo. As 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 11. As 11 são as 11 mil virgens.
As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 12. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 13. As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 14. As 14 são os 14 artigos da fé. As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. E as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 15. As 15 são os 15 mistérios do Rosário de Maria. As 14 são os 14 artigos da fé. As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que iluminaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de meu Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. Amém. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nosso salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando deste vale de lágrimas. Eis, pois, Senhora, advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos nos volvei. Depois desse desterro, mostrai Jesus bendito é fruto. É o clemente e piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.